Só, lá 20 anos atrás, eu acredito que 20 anos atrás, ou talvez mais, eu acho que mais um pouquinho, de 20 anos, o missionário Davi Miranda chamou o Daniel, filho dele, no escritório dele, né? Se eu me recordo muito bem, até um dia que o Daniel ia viajar para o Rio de Janeiro, e ele chamou o filho, vem aqui. E aí conversou com o Daniel e falou para o Daniel que Deus tinha falado para ele que o Daniel seria o sucessor dele após a morte. E o Daniel saiu chorando do escritório do missionário e fez a viagem para o Rio de Janeiro. Até contou ele, né? Testemunhou ele, dizendo que alguém no voo conheceu ele como filho do Davi Miranda. E depois disso, irmãos, presta atenção. Talvez até esse vídeo possa até chegar o próprio Daniel. E depois disso, o Sérgio Sora, talvez se esse vídeo também chegar até o Sérgio Sora, vocês serão uma testemunha. E depois disso, novamente, Deus falou com o missionário Davi Miranda, o missionário falou no culto de domingo à tarde. Esse dia eu não estava na sede, eu estava ouvindo pelo rádio, porque o missionário tomava o altar 2 horas da tarde, orava até 2h40, e depois ele parava a oração, ia pregar e orar pelas divinas revelações. E o missionário, nesse domingo, o missionário, assim que ele tomou o altar, ele falou assim: meus irmãos, eu não tenho mais muito tempo de vida. Jesus vai me levar. E Jesus falou comigo: quem vai ficar no meu lugar é o meu filho Daniel. Mas vamos orar e vamos deixar esse assunto para depois. E aí ele entrou em oração e encerrou o assunto. Eu ainda pensei, por que o missionário não conta tudo? Mas depois ele parou a oração e foi fazer outras coisas e não entrou mais no assunto, porque ele estava com a voz embargada, porque foi forte o que Deus falou com ele. E eu sei que esses irmãos estavam todos presentes quando foi falado essa revelação para o missionário Davi Miranda. E quando Daniel falou que Deus tinha enviado um anjo, tratou com ele, conversou com ele, falou com ele, que ele seria o sucessor do missionário Davi Miranda. Agora, Daniel, onde anda você, meu filho? Porque depois disso, o Sérgio Sora, eu acredito que 20 anos e pouquinho, acho que deve ter 20 anos e pouquinho, o Sérgio Sora chamou os obreiros para uma vigília que precisava falar algo muito importante para os obreiros. E essa reunião era uma vigília, uma reunião na vigília, e ele ainda especificava assim, extraordinária. Todos os obreiros tinham que estar presentes porque ele precisava falar algo que os obreiros precisavam saber. E como nós éramos obedientes, nós fomos, eu me lembro que foi o dia mais frio do ano. E nós fomos para essa reunião, essa vigília de reunião. E ali, o Sérgio Sora, eu me lembro que o Sérgio Sora pegou a oportunidade, falou algumas coisas, e depois passou para o pastor Antônio é o Antônio Ribeiro, passou para o pastor Antônio chamou o Daniel, e se não me engano, nessa época o Daniel estava afastado da igreja. O pastor Antônio chamou o Daniel para contar como que foi que Deus tratou com ele numa madrugada. Porque Deus falou para o Daniel que ele seria o sucessor do missionário, como já tinha falado para o missionário,
E Deus designou um anjo do céu para falar com Daniel. Ele falou como que foi que o anjo agiu, falando com ele. E ele criou muito temor, e a partir daquele dia, ele ia fazer parte da igreja, fazer parte do ministério, fazer parte do povo de Deus. Eu sei que foi uma coisa muito gostosa, foi uma coisa, uma reunião emocionante. E depois disso, eu não sei se foi, porque como já faz muito tempo, eu sei que depois disso Daniel voltou. Daniel voltou, e o Daniel pregava, o Daniel fazia a obra de Deus, e era muito gostoso. E depois disso Daniel sumiu de novo. E foi muito bom mesmo, porque seria a volta do Daniel para a igreja, seria uma revelação gostosa da parte de Deus, uma coisa que alegrou o nosso coração. Pouco tempo atrás eu vi a irmã Irene falando que Deus revelou para ela que o sucessor do missionário, que quem tinha que ficar no lugar do missionário seria o Davi Neto. E isso fez uma confusão na minha cabeça, porque eu pensei comigo, meu Deus, como que Deus fala uma coisa e depois Deus fala outra coisa? Ou lá atrás Deus estava mentindo, ou agora Deus está mentindo. Porque, irmãos, o que eu estou falando aqui, pode ser que eu não encontre ninguém que lembre disso que eu falei agora. Porque eu estou vendo uma confusão. Não é perseguição, mas tem pessoas que falam assim, não, está falando nisso todo dia, está perseguindo a igreja. Não, não é perseguição. Eu estou vendo uma confusão e eu estou em cima do muro. Meu Deus, aonde que está a verdade, Jesus? A verdade está aqui ou a verdade está ali? É coisa que eu não quero acreditar aqui e nem quero acreditar ali. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Mas em algum lugar tem o erro. Só estou pedindo a Deus para que Deus mostre aonde está o erro. E que Deus tenha misericórdia e venha consertar o erro. Porque não é porque uma pessoa pecou que nós temos que julgar ela e já condenar ela, não. Nós temos que orar por ela e esperar que Deus desça com perdão. Quem quiser criticar, que critique. Eu, pelo menos, tenho certeza do Deus que eu sirvo. Deus, ele não joga ninguém fora, porque ele é amor. Só que, na verdade, Deus também é fogo consumidor, né? De uma coisa, meus irmãos, eu tenho certeza. Quem estiver levantando calúnia, quem estiver mentindo, nessa história vai pagar caro. Vai pagar caro porque essa igreja foi levantada no joelho do missionário Davi Miranda em oração. Quem está hoje lá na sede, quem está hoje nas suas casas, quem está hoje casado, tem pessoas que nem existiam. Quando o missionário começou a chorar diante de Deus, quando Deus entregou essa obra. Aquela pombinha que representa o espírito que estava na vida do missionário. Tentava, preste bem atenção nessa parte, essa parte é a parte em que o ministério está vivendo, que está passando. Serve para a abertura dos nossos olhos e entendimento. Criticar ninguém, jamais, mas a abertura dos nossos olhos. A pombinha estava no chão, e ela estava cantando, ou seja, estava cantando, fazia barulhos. Ela cantava, ela fazia barulho. Ela tentava comunicar com alguém daquela multidão que estava ali na casa do missionário. Aquelas pessoas reunidas ali em volta. Todo mundo tentando entender o que a pombinha estava
tentando comunicar com alguém. Você traz o discernimento aqui. Eu já disse que aquela pombinha representava e representa o mesmo espírito que usou o missionário Davi Miranda. Essa pombinha, vou falar pombinha, mas saiba que é o espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda. Tentava comunicar com alguém que estava ali. E ela tentava, cantava, e não conseguia comunicar com ninguém. Por quê? Porque ninguém entendia o que aquela pombinha estava dizendo. O que aquela pomba estava dizendo. Ninguém entendia. Ninguém daquela multidão entendia o que aquela pomba estava dizendo. Todo mundo... Chegava um, tentava interpretar, não conseguia. Chegava outro tentava interpretar o que a pomba dizia, ninguém conseguia. E foi várias pessoas tentando interpretar o que a pomba dizia e ninguém conseguia entender. A pombinha, aquela pomba, de repente eu vi do lado uma placa. Tinha um pau fincado no chão e naquele pau estava pregado uma placa. E aquela placa não tinha nada escrito nela. A pomba se aproximou daquela placa. E tudo que a pomba falava, falava, tudo que ela cantava, todo som que ela emitia, saía como letras hebraicas, umas letras, eu vou dizer hebraicas porque parecia hebraicas. Umas letras hebraicas, ela ia falando, ela ia cantando, ela ia fazendo som. E a letra, uma mão misteriosa, invisível, que ninguém via, nem eu via, ia escrevendo o que aquela pomba, o espírito que estava no missionário, ia dizendo, ia escrevendo a letra, as palavras, ia saindo ali as frases, ia saindo ali naquela placa para alguém tentar ler, porque ouvir ninguém ouvia. Pelo menos alguém tentar ler o que estava escrito na placa. Ninguém conseguia ler. Liam, mas não entendiam. Chegava um, lia, não entendia, outro lia, não entendia, outro lia. E a pomba, que se representava o espírito que estava na vida do missionário, tentava comunicar com alguém ali. E ela estava ficando desesperada já. Ela estava ficando agitada, aquela pomba, porque ninguém entendia. Vocês deixam o discernimento aqui nos comentários. Até que surgiu um momento, que é a parte D da visão da terceira parte que eu vou falar. Mas o que eu entendi? Que o Espírito, esse é o momento em que o ministério está passando. O Espírito de Deus, que estava na vida do saudoso missionário Davi Miranda, em que começou esse ministério, está ainda entre nós, mas infelizmente não estamos entendendo o que o Espírito está dizendo em relação à liderança, em relação ao liderar, ao guiar este ministério. Ninguém entendia. Olha, você deixa os seus comentários. Se estamos nessa fase ou não estamos. Você quem vai discernir. Tá? A última parte, e aqui eu termino. A última parte desta visão, da terceira parte, a parte D. Aquele desespero, ninguém entendia. De repente, surgiu um pastor do meio do povo. Eu não sei se essa parte que eu estou falando agora da visão vai vir no futuro breve ou vai demorar não sei quanto tempo. Mas surgia um pastor do meio do povo e eu olhava para ele e ele dizia: deixa eu entender o que o Espírito está dizendo. Ele se aproximava daquela placa e ele começava a ler, entender, interpretar e transmitir para a multidão.
para a igreja, para o povo. Só ele entendia. Um pastor que, se ele abrir a porta da minha casa agora e bater aqui e abrir, e ele aparecer aqui na minha frente, eu vou reconhecer ele, porque eu lembro muito bem da fisionomia dele. Inclusive, tem um pastor no ministério, que eu não vou dizer o nome, que parece demais com o pastor que eu vi na visão. Eu nunca tive contato com ele. Ele não me conhece. Mas eu já vi muitas não. Eu já vi alguns trabalhos, fotos do trabalho dele. Nunca ouvi uma mensagem pregada dele. Mas é o pastor que mais parece com o pastor que eu vi naquela visão. Hoje em dia. Ele se aproximava, entendia, interpretava, traduzia e transmitia para a grande multidão, para a igreja. Para a igreja. Só ele entendia. Ninguém mais. E ele foi falando, olha, o Espírito está dizendo assim, assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. Que Espírito? Aquele Espírito que estava na vida do ministério do missionário Davi Miranda, que levou para o céu, mas voltou, pousou no chão, procurando alguém que entendesse esse Espírito. Eu não sei se esta fase vai chegar. E se vai chegar, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Ele entendia e transmitia a mensagem. Da mesma forma que o Espírito que estava na vida do missionário usava o missionário, passou a usar esse pastor e ele transmitir para o povo. Você deixa o seu discernimento aqui. E houve um momento em que ele disse assim, o missionário, ou seja, o Espírito está dizendo que quem vai assumir a liderança e a presidência espiritual da igreja sou eu, dizia ele. Aí eu lembrava o que o missionário havia dito. Quando ele dizia isto, eu corria para encontrar a irmã Ireni e dizer a mensagem, o recado que o missionário Davi Miranda, antes de falecer, me havia dado naquela visão para passar para ela. Que ela assumiria a presidência e a melhor amiga dela, que eu não sei quem é a melhor amiga dela. Na verdade, o missionário falava o nome dessa amiga. Ele me falou o nome dessa amiga. Só que eu não tenho conhecimento das pessoas que estão em volta da irmã Ireni Miranda. Eu quero dizer amizades. Não estou falando da diretoria, falando das amizades. Porque ele me disse, a melhor amiga da Ireni vai ajudar ela na presidência da igreja. E esse pastor que surgiu do meio do povo, a última coisa que eu vou dizer, me perdoe, mas o que eu vi, que Deus me mostrou há quase 10 anos atrás, esse pastor, o único que entendeu não é da família. Não é da família. Vou repetir mais uma vez. Não é da família. Amém? Vocês deixam as suas traduções e interpretações aqui nos comentários. Esta visão não foi para criticar ninguém, mas para abrir nossos olhos, para que nós possamos entender o que o Espírito está dizendo.